Uma taverna no centro de uma cidade é sempre o ponto de encontro de todos que trabalham duramente enquanto tem luz e de todos os viajantes que buscam boa comida e bebida para descansar suas pernas cansadas. Muito bem iluminada por tochas e velas, a taverna é sempre lotada com felicidade e alegria. Os momentos ruins, que quaisquer um tenham, ficam da porta para fora. Lá dentro, alegria é lei. Sentado em uma mesa um pouco isolado das demais, num canto com baixa luminosidade da taverna, com apenas uma única vela solitária, estava um maba de porte médio. Trajava uma armadura de couro quase que improvisada, no tronco, nas coxas e nos braços. Um outro aba, menor do que aquele que estava sentado, se aproxima dele. De onde vem, estranho? Pergunta o abaguar velho, tentando puxar papo com um estranho na taverna. De longe, muito longe, demais para lembrar. Diz o estranho cegamente. Não queria alongar uma conversa vazia. O estranho usava uma roupa muito remendada, carregava consigo uma espada de empunhadura simples e algumas adagas presas na armadura de couro que cobria suas coxas. Aos seus pés, uma mochila muito carregada com utensílios de cozinha e um saco de dormir. Tudo isso mostrava que ele era um viajante, um maba muito jovem, mas ainda assim, um viajante. Mas esse longe tem nome? Pergunta o velho com tom jocoso. Francácias. É de onde eu venho, meu caro. Responde mais uma vez de forma seca. Francácias? Pensei que ele tinha sido varrido pela guerra interna. Como você saiu de lá? Até onde as histórias chegam aqui, o país foi consumido em fogo e lâminas, totalmente destruído e sem sobreviventes. Relata o velho. Aqueles que lutaram contra si e contra os países vizinhos, sim, não sobrou ninguém. Eu saí de lá antes que tudo colapsasse em morte. Me conta como isso aconteceu, deve ser uma boa história. Diz o velho, já se sentando na mesa. Pois bem, fala o estranho, notando que não iria se livrar do velho até que o mesmo ficasse satisfeito. Tudo começou há mais ou menos 14 duplas atrás. Já aconteceu tanto comigo de lá pra cá que eu nem percebi que já se passou uma nova. 392 reais. Pois é. Bem, como eu dizia, tudo começou há mais ou menos 6 duplas atrás, para ser mais preciso. Eu estava tomando conta da minha vida como aprendiz na taverna que eu trabalhava. Ela era bem movimentada, um local muito alegre e vivo. Quase todos os fregueses eram mercenários, viviam pela lama, aceitavam qualquer trabalho para conseguir seu sustento. Abas que você nunca iria querer ver de mau humor, mas nunca me trataram mal. Acho que eles tinham uma regra: de dentro daquela taverna, todos são amigos, independente dos independentes. Todos são amigos. Lá dentro eles festejavam, lutavam, apostavam, bebiam e comiam. Todos os raiares, sem pular nenhum. Muitos de lá não gostavam dos reis do país. Achavam que eles mais roubavam a população do que ajudavam. Então, chegar uma notícia de que um deles, ou até mesmo um grupo deles, lutaram contra as forças dos reis, é praticamente irrelevante. Não geraria nenhum tipo de comoção. Mas justamente esse sentimento de revolta pelos reis se tornou o que os unia. Quase todos lá eram independentes, mas a cada amigo de copo que eles perdiam, mais eles iriam se unir. Aquele país era como um predador em uma jaula. Ele pode até parecer quieto, mas se alguém passar perto demais, ele vai atacar sem pensar 2 vezes. E assim que aparecesse uma brecha, ele ia quebrar a jaula e matar o domador. Enfim, em um raiar qualquer, uma frota do exército dos reis apareceu na cidade. Uma frota com um membro do mais alto escalão, o que era muito estranho. A cidade era pequena, só tínhamos uma alta taxa de transeuntes por causa da taverna e dos mercenários que iam e vinham, mas de habitantes não chegavam a 200. Bem, esse abaguar do alto escalão disse que todos na cidade eram agora parte do território de um dos reis, que ele tinha ganho a cidade em um jogo idiota. Pode imaginar? Apostar uma cidade inteira em um jogo estúpido? Mas isso era bem comum naquele país. Os reis eram assim, e sempre foram. Nada de se esperar de irmãos que cresceram sem trabalhar, sem ter que andar em terra dura, como pedra com um arco de luz rasgando sua nuca, e transformá-la, depois de muito trabalho árduo, em uma bela plantação. Todos eles achavam que seu país era apenas um papel para eles brincarem como uma peça de um jogo de mesa ou como uma moeda de troca. Ridículo. Então ninguém ligou muito para o que o abaguar disse, apenas mais um raiar comum.
Mas o que aconteceu deu início do que você conhece como Guerra Interna. Do nada, gritos começaram a ressoar na cidade. Grito de abaguitas e abaguaris. Todos que estavam na taverna saíram rapidamente e viram que os membros do exército estavam sequestrando todas elas e as jogando em jaulas, matando qualquer um que intervisse. Todos os mercenários que estavam na taverna não ficaram parados, apenas vendo essa atrocidade acontecer. Todos, principalmente os abaguaris, partiram para cima da frota. Um avanço totalmente espontâneo. Ninguém combinou nada uns com os outros. Simplesmente foram. A frota não tinha muitos, talvez uns 30 ou 40. Já os mercenários que estavam na cidade, não só os que estavam na taverna, mas sim todos aqueles que estavam na cidade, acho que somavam uns 70 ou 80. Todos avançaram em cima da frota, em ondas, como disseram. Eu não vi. Nunca vi aquilo. Apenas ouvi as histórias que eles contavam, mas nunca tinha visto um campo de batalha. Passei a vida ouvindo histórias sobre, principalmente quando trabalhei na taverna. As batalhas entre exércitos me pareciam belas, organizadas, heróicas. Mas na cidade haviam corpos para todo lado, abas gritando de dor, abas gritando de raiva, abas lamentando a perda. O sangue já estava em todo lugar, nas casas, nas roupas, no chão. Para onde você olhasse, haviam flechas, armas ou partes de corpo. O cheiro, nossa, o cheiro é algo que eu nunca vou esquecer. Não era nada igual às histórias que contavam. Eu não vi a batalha. Assim que ela começou, me escondi na taverna. Só saí quando os gritos pararam. Mas aquela cena é algo que nunca vou esquecer. Foi um total massacre. A frota não teve chance contra os 80 mercenários enfurecidos. Além de muitos habitantes que os seguiram no ataque, todos da frota foram mortos, menos o membro do alto escalão. Esse foi deixado vivo, mas para ser linchado do que qualquer outra coisa. Com o sangue da frota em mãos, todos que sobreviveram à batalha selaram um pacto. Agora todos eles iriam se unir, eles mesmos, e iriam defender a cidade e varrer a dominância dos reis dela. Chega de nos tratar como peças. Chega de trocas de leis estúpidas. Chega de sermos tratados como papéis. Simplesmente chega. Engraçado, eles não tinham nenhuma vontade de dominar o país ou coisas do tipo. Boatos que se espalharam na época. Todos lá eram apenas uma união, uma simples união para derrubar a loucura dos reis. Apenas isso, simplesmente livrar a cidade deles. Só isso. Nesse raiar que o predador viu a brecha na jaula. O massacre de Cripta foi assim que ficou conhecido. Todos no país ficaram sabendo que uma frota do exército tinha sido exterminada por mercenários. Esse pequeno evento fez com que todos do país percebessem que não queriam viver mais as regras estúpidas. Eles se uniram e deles, que simplesmente queriam defender os seus próximos, começou-se assim a guerra. Muitas vidas foram perdidas, inclusive de todos aqueles que selaram o pacto em Cripta. Os reis devastaram a cidade como uma tentativa de mandar uma mensagem aos líderes da União. Líderes? Eles realmente não conheciam seu povo, não conheciam o que tinha ocorrido em Cripta. A União nunca teve líder, nunca foi organizada. As revoltas em todas as cidades eram espontâneas, erroneamente associadas a eles. Sempre que havia uma revolta em uma cidade, os reis faziam um verdadeiro lago de sangue. Mal sabiam eles que esse derramamento de sangue por orgulho tolo seria a total ruína deles. Para cada gota derramada, mais e mais se revoltavam. Depois do massacre de Cripta, inúmeras cidades se rebelaram e tentaram expulsar os guerreiros dos reis de suas cidades. Mas lógico que os guerreiros treinados para matar evitavam e sem dar nenhuma chance de defesa, pois os atacantes eram apenas metaleiros, curtidores, sapateiros, fazendeiros, abas comuns. Mesmo assim, ninguém recuava. Ninguém.
para cada gota derramada, mais e mais se revoltavam. A verdadeira instabilidade que se deu no país chamou a atenção dos países vizinhos, Vínima e alguns líderes de família aqui em Bratu. Cada país teve uma abordagem diferente. Vínima se utilizou de seus espiões para passar mensagens falsas e principalmente armar os mercenários e alguns habitantes revoltosos. Já os líderes de Bratu, que faziam fronteiras com Francácias, aproveitaram e saíram tomando cidades e vilarejos. E como a lei suprema dos bratonianos diz, protegemos o que é nosso. Então, em muitas cidades, eles nem derramaram sangue. O delegado da cidade simplesmente se rendia, sabendo que seria melhor para eles, e os guerreiros dos reis corriam assim que viam os bratonianos chegando. Matar a população desarmada é fácil, mas contra abas que vivem para guerrear, aí correm como os covardes que são. Ao contrário do que se fala aqui em Bratu, eles chegaram quase no fim, quando os reis já tinham perdido muito de seus poderes sobre as cidades. Vínima. Foi ele que realmente fez a diferença. Ele fez com que os irmãos praticamente se matassem, deixando seus cabeças militares totalmente sem comando. Os espiões de Vínima, eles são muito bons. Como você sabe de tantos detalhes? Pergunta o velho Aba. Muitos simplesmente ignoram o que o aprendiz de taverna está fazendo e esquecem que ele tem ouvidos. Então eu peguei muita informação de todos que passavam na taverna, antes da cidade ser dizimada. Mas depois do ocorrido eu fiquei indo e vindo de taverna em taverna, aprendendo mais e mais para criar minha própria bebida. E foi ela que me levou ao Castelo dos Reis. Foi lá que eu fiquei sabendo dos espiões de Vínima, pelo menos foi isso que eu raciocinei, sabendo que Vínima estava ajudando com as revoltas nas cidades. Bebida? Você foi aprendiz de taverneiro para fazer bebidas? Indaga mais uma vez o velho. Todo taverneiro decente tem sua própria bebida. E eu fiz a minha. O jovem Aba se inclina para alcançar sua mochila e dela retira um pequeno jarro e um copo e serviu o velho. Ok, prova um pouco. Sem rodeios nem firulas, o velho sorveu-se de todo o conteúdo do copo. Nossa, muito forte, mas bem doce no final, com um gosto meio frutado no fim. Muito bem trabalhado. Obrigado, responde com um aceno de cabeça. Voltando à história. Um ponto que eu esqueci de relatar foi a devastação de Cripta, logo no início das revoltas. Como eu tinha dito antes, Cripta era vista como o centro de operações. Pelo menos era isso que os reis acreditavam. Então eles mandaram pelo menos 300 guerreiros para devastar a cidade. Mas deslocar 300 abas totalmente armados e armadurados, todos com as melhores armas e armaduras, a elite dos reis, não é uma tarefa fácil, muito menos secreta. Se não me engano, acho que o plano era de esmagar a cidade para que ninguém escapasse. Não lembro direito, mas como eu disse, deslocar 300 não é nada fácil. Claro que por onde eles passavam, murmúrios surgiam, e uma frota desse tamanho se desloca muito lentamente. Então a informação de que a elite dos reis se deslocava a destino Cripta chegou em Cripta muito rapidamente, muito antes da frota. Com isso, a cidade foi evacuada. Só ficaram apenas aqueles que queriam lutar, mesmo sabendo que não teriam nenhuma chance de vitória. Eu também tentei ficar, mas o taverneiro não deixou. Conte nossa história, ele disse. Com isso, eu juntei o que podia e parti. Muitos foram muito antes da frota chegar, mas eu fiquei o máximo possível. Me afastei para um morro próximo apenas quando a batalha era iminente, e de lá eu fiquei vendo a gloriosa vitória deles. Vitória, digo eu, não da batalha, mas sim de não ficar em silêncio, de não abaixar a cabeça. Essa é a vitória deles. Mesmo todos avançando para a morte e para a completa obliteração, todos foram com um vigor nunca antes visto ou contado. A vitória deles, quando poucos avançaram em cima de muitos. A morte de Cripta foi a morte dos reis. Engraçado agora, como a memória pode ser falha. Eu juro que antes de todos que restaram em Cripta avançassem na frota,
eu juro que eu ouvi uma canção alegre e viva, que eu ouvia muito enquanto estava na taverna, mas nunca vou saber se isso realmente aconteceu ou se sou apenas eu tentando glorificar mais a história, uma canção que comemora a vida e a partida. Eu sei que eles cantaram, pois todos eles nunca se sentiram mais vivos do que quando encararam a morte. A morte deles é até um pouco irônico. Eu fiquei no morro até o último morrer, até o último conquistar sua vitória. Quando os guerreiros dos reis berraram pela conquista na batalha. Apenas depois eu parti, mas antes de deixar cripta, eu os consagrei uma última vez. Da mesma forma que eles. Um copo de bebida sorvida e 3 socos no peito, assim como a canção, celebrando a vida e a partida. Depois disso, como eu disse, eu fiquei indo e vindo nas tavernas, e como eu vi que os reis estavam perdendo, que as famílias de Bratu iriam dar um último avanço, dessa vez unidos com Vinima e com o restante dos revoltosos, eu fiz o que o taverneiro me disse para fazer. Conte nossa história. Então mais uma vez eu parti, só que dessa vez do país. Então, essa é a história, é de lá onde vem. Finalizou o jovem. Nossa, se eu não tivesse vendo você contando, diria que você seria mais velho do que eu, relatou o velho. Mas por que você veio falar comigo? Indaga o jovem. Eu e meus amigos temos uma aposta. Quem conheceu o Aba, que tenha a melhor história, não irá ter que pagar a bebida por uma dupla inteira, disse o velho. Bom pra você. Mas por que eu? Por que não, como você disse? Buscou alguém mais velho? Indaga o jovem. Pela sua mochila, eu sei que você vem de fora, que é um viajante. E viajantes sempre têm as melhores histórias. Estava com pouca fé, mas acertei na escolha. E por sorte nossa, é nesse arco escuro que iremos nos reunir. Então, me ajuda a ganhar algumas bebidas? Indaga mais uma vez com tom jocoso. Claro, em troca de algumas moedas, claro que faço. Responde o jovem, agora um pouco mais solto, já que moedas poderiam estar em jogo. Com certeza, você irá ser pago sim, não se preocupe. Eu só tenho mais uma pergunta. Para onde pretende ir? Vou andar até onde minhas pernas me levarem. Desbravarei esse país imenso chamado Bratu, e quando achar que chegou o momento, irei me firmar, construir família e construir minha própria taverna, onde todos irão contar histórias e celebrar a vida, todos os raiares, até mesmo depois da minha morte. Esse é meu objetivo final. Responde com um certo brilho nos olhos. Me parece um plano muito bom, muito bonito. Como meu pai costumava me falar, a vida tem que ser plena e sem arrependimentos. Completa o jovem. Concordo. Então, vamos? Nós não iremos nos reunir aqui na taverna, e sim na casa de um dos nossos. Claro. O jovem termina sua bebida e se levanta. Pega sua mochila e joga em suas costas. Ela balança um pouco, mas fica firme. Enquanto o jovem arrumava sua mochila, o velho joga 2 moedas nos copos vazios, pagando as bebidas de ambos. O jovem cordialmente agradece com um aceno de cabeça e eles saem da taverna em silêncio. Leia a descrição para mais informações, se inscreve no canal, deixa o gostei, comente o que você achou do conto e compartilhe para todo ser humano que você conhece. Meu nome é Otávio R. Souza. Tchau.